Falamos hoje sobre o acolhimento. Penso que das coisas mais importantes para o ser humano é a possibilidade de se sentir aceito, de se sentir acolhido. E isso pode começar exatamente quando se nasce. Quando um bebê nasce, ele não tem conhecimento suficiente em termos de linguística, em termos até de desenvolvimento neuronal. Mas ele entende quando recebe um colo, um calor, um aleitamento materno. Sei que depois, numa sequência, as crianças vão ficando um pouco mais independentes, elas vão saindo, como se diz, da barra, da saia da mãe. Mas mesmo assim é importante esse acolhimento que as famílias podem proporcionar. E eu acho que o conto, as fábulas, as historinhas infantis são fundamentais. Quando uma criança está na cama, ou está no colo do pai e da mãe, ou está na sala, ela escuta aquilo de uma maneira em que talvez o entendimento nem seja tão grande, intelectualmente falando, ou talvez até racionalmente falando. Mas é praticamente uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Existe um lado inconsciente que está se desenvolvendo ali. E eu penso que isso é muito interessante, né? Quando a gente se desenvolve como ser humano, as pessoas às vezes acham que apenas um estudo de matemática, língua portuguesa e ciências lógicas resolveriam o assunto. E eu sempre questiono assim, como alguém pode receber um conhecimento desses e não saber aonde utilizá-lo ou como utilizar. Então, se não tiver a filosofia, se não tiver a capacidade de pensar que existam mais de um lado, mais de uma possibilidade, se não tiverem esta conexão, esse conhecimento todo vai ser em vão. Então eu quero dizer que o acolhimento, para a gente voltar para o assunto, ele é fundamental. E eu acho que os contos infantis, eles nos mostram isso, a forma como estamos sendo acolhidos, através, não das histórias exatamente, mas o ato em si de contar as histórias. Eu lembro que a minha filha mais velha, quando ela era pequena, eu resolvi comprar um livro de mitologia, história de mitologia para crianças. E aí algumas pessoas próximas disseram assim, tá, mas tu vai contar mitologia, história? Eu disse sim, a forma da gente conseguir iniciar um pensamento crítico é a partir disso. Eu acho que sim. Então eram histórias para crianças sobre mitologia e a gente lia como historinha infantil. E ela vai se lembrar, se a gente trouxer isso, ela vai lembrar. Depois, mais tarde, até na própria escola, ela foi estudar. A minha filha mais nova, eu já estava numa outra fase da minha vida também, ela com outro tipo de conhecimento. E as histórias de fábulas, elas são histórias em que existe um príncipe encantado, rico, com um cavalo branco bonito e uma princesa loira de olhos azuis num castelo, enfim. Existe muita questão do poder, do dinheiro, de valores como esse. E eu achei que isso não seria suficiente. Acho que é importante para ela ter uma ideia de que mundo ela vai entrar, mas eu decidi comprar um livro de histórias chinesas. E qual era a diferença? Assim, os super-heróis não eram os que mais tinham dinheiro, os que moravam num castelo melhor, eram aqueles que praticavam melhores ações. Então eram aqueles que faziam o bem, que dividiam aquilo que eles tinham com os outros. Esses eram os heróis. Então é uma mensagem completamente diferente. Eu acho que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos quanto a isto, porque eles, além deles um dia crescerem, terem seu pensamento próprio, eles serão os acolhedores. Então eu quero um mundo, eu desejo um mundo em que exista o acolhimento. E aí eu tenho pensado assim, qual é a minha participação nisso? Eu acho que não adianta eu fazer um discurso muito bonito sobre acolhimento,
e não praticar isso. Então, de alguma maneira, assim, o acolhimento é um ato de amor, é um ato de sentimento, e isto não deve ser imposto, isso deve ser natural. Então, eu penso que sim, o acolhimento ele é propriamente um ato de compaixão, que a gente precisa cada vez mais desenvolver em nós mesmos. Até a próxima.